E aí, pessoal? Então, hoje, dando continuidade ao nosso assunto sono, a nossa querida nutricionista Cíntia Motter, nós vamos seguir falando sobre os ciclos do sono, o ciclo circadiano. A Cíntia também vai trazer um pouquinho mais sobre hormônios e neurotransmissores que estão ligados ao sono. E também, que não podia faltar, a questão nutricional relacionada. E por fim, nós vamos dar algumas dicas para você melhorar ainda mais a qualidade do seu sono, com chás, com óleos essenciais, com técnicas de relaxamento e massagem. No caso, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, sobre a automassagem. Então não perca, assista esse vídeo até o fim. Antes da gente começar, não deixa de curtir aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, aqueles que vivem reclamando que não conseguem dormir bem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cíntia Motter, nutricionista, então hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o sono, não só de um sono de horas, mas sim um sono reparador. A insônia é uma das maiores queixas que a gente recebe nas nossas avaliações, no nosso consultório. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele e ainda mais como a gente pode adotar estratégias, né, sobre higiene do sono, sobre rotinas que a gente pode colocar no nosso dia, muito práticas, que vai fazer muita diferença lá quando a gente for dormir e ter um sono reparador para nossa disposição no dia seguinte. E a insônia, ela é uma queixa muito comum e ela é meramente um reflexo de um estilo de vida que às vezes não está tão adequado, tão equilibrado e tão saudável assim, né, Cíntia? Sim, hoje em dia, com o nosso estilo de vida, da forma que está, ainda mais num período de pandemia, o que tem acontecido? A gente tem invertido essa rotina, invertido esses ciclos. Então, às vezes, a gente acaba dormindo mais tarde, se alimentando em qualquer horário, né, acordando muito mais tarde, isso influenciando os nossos hormônios. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês quais são esses hormônios, quais são esses neurotransmissores e o que desencadeia na nossa rotina, no nosso humor, no nosso bem-estar, né, e na nossa motivação. É a importância daquela regulação que eu comentei no vídeo anterior. Por falar nisso, se você ainda não assistiu, assista lá, porque tem algumas coisas bem interessantes sobre a questão de processo de regulação, né, Cíntia? Que a questão do sono e da vigília, ela acaba regulando alguns processos, inclusive a produção de alguns hormônios e neurotransmissores. Sim, então o nosso sono, ele é regulado por reações muito complexas que acontecem lá dentro do nosso cérebro, por meio de uma modulação de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Eles são mensageiros que funcionam perfeitamente para o nosso organismo, equilibrando os nossos sintomas de bem-estar, de disposição, de felicidade. E todos esses neurotransmissores, esses mensageiros, eles são orquestrados pelo nosso ciclo circadiano. É um ciclo biológico que acontece em 24 horas, né, que ele é motivado pelo sol. Então, somos seres que devemos seguir o sol. Então, explicando um pouquinho para vocês dentro desse relógio, na verdade, da meia-noite às 6 da manhã, onde a gente está realmente no sono profundo, onde a gente está reparando o nosso organismo, às 6 horas onde o sol nasce, existe um hormônio, que é o cortisol, onde ele está mais alto, onde também ele acaba aumentando a nossa pressão justamente para a gente despertar. Das 6 ao meio-dia é realmente o despertar do corpo, a aceleração do metabolismo, a ativação da nossa mente, e no processo do dia são secretados alguns hormônios como serotonina, como a dopamina, que são hormônios relacionados à motivação, para a gente estar fazendo atividade física, para a gente estar se sentindo bem, para a gente estar mais alegre fazendo as nossas atividades. No período do meio-dia às 6 da tarde, é onde nosso corpo está melhor organizado para digerir os alimentos, para aumentar assim essa força muscular, eficiência cardiovascular, e a partir das 18 horas, quando o sol se põe, o que acontece? Fisiologicamente, esses hormônios como serotonina e a dopamina, elas caem um pouquinho, acontece um pouquinho do aumento da fome, e aí a gente pode trazer estratégias adaptógenas, como a gente falou lá no vídeo do shot,
mas também falando um pouquinho dos chás e alguns alimentos que trazem mais saciedade. Eu digo que é o horário da fome de padaria. Aquela vontade de comer uma Aquela coisinha vontade de comer um gorda, né? doce. Então a gente pode entrar com estratégias como cacau, abacate, coco, o consumo de fibras, trazendo mais saciedade para também não aumentar muito o volume alimentar no período da noite. Então, às 6 horas, fisiologicamente baixa esses hormônios e vem então aumentando a melatonina, que é o hormônio do relaxamento, induzindo o nosso sono. Mas é bem importante a gente entender que ela é sintetizada no escuro. Então, o sol se põe e a gente não tem que continuar nas luzes artificiais. Então, a gente tem que substituir, baixar as luzes, evitar o contato com muita televisão, tablet, celular, porque isso vai interferir lá no horário do nosso sono, né? Então é bem importante a gente estar já entrando num processo de relaxamento. E aí, além da melatonina, existe o hormônio do crescimento também, que ele acontece das 20 horas às 4 da noite, da madrugada, mas ele tem um pico de ação à meia-noite. Só que para ele funcionar realmente, o hormônio do crescimento está relacionado com o crescimento, mas também com o ganho de massa muscular, com o emagrecimento. Então, ele só vai funcionar se a gente estiver no sono profundo à meia-noite. E para a gente estar no sono profundo à meia-noite, a gente tem que estar indo dormir muito mais cedo. Dormir cedo, então, é um segredo para um sono que vai te ajudar a, primeiro, melhorar o teu metabolismo, né? Porque o hormônio do crescimento, além de tudo, ele é um natural anabolizante para o nosso corpo, né? Então, onde vai acontecer processos também após a liberação desse hormônio, processos de síntese de massa muscular, por exemplo, né, Cíntia? Queima de gordura. E o que a gente tem feito, né, nessa rotina estressante? Essa inversão. O cortisol acaba ficando aumentado durante o dia todo. A gente toma remédio para dormir, porque a gente não consegue dormir, e toma remédio para acordar e para se sentir melhor, porque o hormônio da serotonina e da dopamina eles já não estão mais funcionando. Então essas estratégias, a gente observar a natureza, né, seguir o sol e principalmente jantar mais cedo. Isso é uma das grandes estratégias que a gente traz, porque jantar tarde diminui melatonina, aumenta cortisol e naturalmente o sono ele é prejudicado. Os estudos mostram também que a falta de melatonina ela está ligada à redução da eficácia da leptina. Tá? A leptina é um hormônio que ele controla a sinalização da fome. Então quer dizer, quanto menos melatonina, eu vou ter mais vontade de comer. Então por isso mais uma importância da gente estar organizando esse ciclo e organizando a nossa rotina. Muitas vezes você acha que aquela vontade de comer, a ansiedade ou alguma outra coisa, na verdade, está diretamente relacionada ao seu sono, ao sono de qualidade, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nutrientes que vão te auxiliar num sono de melhor qualidade, um sono mais reparador. Então, Cíntia, temos vários tipos de nutrientes que podem estar ajudando. Isso, são muitos os nutrientes que podem ajudar a colaborar e não só a indução do sono, mas no sono realmente reparador, né? Então, mais do que horas, né, é entrar nesse sono profundo, então é manter a qualidade do sono durante a noite. Então, como a gente pode elencar o magnésio, ele é muito importante. O magnésio, ele está envolvido muito mais de 300 reações químicas do nosso organismo, né? E quando a gente fala de sono, ele está realmente envolvido com o relaxamento, auxiliando no relaxamento, na condução de impulsos nervosos, na modulação do nosso intestino, no controle de TPM também. Então ele é muito importante na regulação hormonal. E onde a gente encontra magnésio? Basicamente nas folhosas, verdes escuros principalmente. Então a rúcula, agrião, o brócolis, a couve-folha, a ora pronobis, as plantas também tem bastante magnésio. Castanhas, abacate, ovos, amêndoas, né? E uma dica que eu dou, que a gente pode estar utilizando antes de dormir, 1 hora ou 2 horas antes de dormir. Também não adianta a gente se encher de chá e alimentos logo antes de dormir, porque a gente vai estar acordando para fazer xixi. Isso vai também alterar, né, o nosso sono. Então, as estratégias que a gente usa
de 1 a 2 horas antes de dormir, né? Por isso, então, que a gente faz a nossa janta até às 19 horas e depois a gente asseia, enfim, acaba fazendo algumas coisas mais leves. Uma estratégia que eu trago para vocês de sugestão é o magnésio inositol, tá? Que ele está bem relacionado, tem vários tipos de magnésio, mas o magnésio inositol está bem envolvido com relaxamento e com a indução do sono. A gente pode fazer um shotzinho, né, com uma colher de cafezinho do magnésio inositol, meio limão espremido, pode também colocar umas gotinhas de própolis e tomar. Ele já vai estar induzindo bastante ao sono. Quando a gente fala de estratégias, é bem importante, a nutrição é feita de ciclos. Então, nunca usar sempre a mesma estratégia. Então, todo dia. Então, aqui a gente vai dar várias dicas e é importante a gente sempre estar fazendo um rodízio das estratégias. Eu sei que às vezes quando a gente gosta muito de um chá, a gente quer usar aquele chá várias vezes, todos os dias. Mas na nutrição, como benefício, não funciona dessa forma. A rotatividade é o que nos traz essa variedade de compostos e essa grande biodiversidade que a gente tem, que a gente pode estar se beneficiando dos nutrientes. O que a gente deve criar rotina é justamente com a questão dos horários de dormir, de acordar, né? Porque isso sim vai fazer com que o nosso corpo esteja bem acostumado àquele momento, àquele horário, e ir dormir e procurar não alterar muito esses horários de sono. Mas dentro da rotina as estratégias devem ser rodiziadas e variadas. Outro aminoácido que eu trago é o triptofano, tá? Ele é precursor, então é pré-formador de serotonina e melatonina, então proporcionando esse relaxamento e essa qualidade. Onde a gente acha o triptofano? Basicamente no grão de bico tem muito triptofano e é uma ótima sugestão para a gente colocar ele na nossa refeição da janta, né? Em forma de salada ou às vezes mesmo em caldo como feijão, né? Colocando uma pastinha de grão de bico com hummus. Então, além do grão de bico, lentilha, ovos, então a gente percebe que a refeição da janta ela tem menos proteína animal, né? Agora num período às vezes que não é tão quente, a gente pode utilizar mais alimentos refogados, assados, os caldos, eles caem muito bem. Até porque a digestão é melhor, né, de proteínas que não são animais, né? A proteína animal demora muito para digerir, a gente sente isso, né, quando come, fica, aquela comida demora para descer. Outra que destaco é a vitamina B6, então dentro do complexo das vitaminas, todas são importantes, mas o B6, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar o triptofano a se converter a serotonina e melatonina. Então ele vai auxiliar em todo esse processo, porque também não adianta a gente ter muito triptofano se a gente também não tem a vitamina B6. Então ela também vai auxiliar no sono, né, nesse sono e vigília. E a gente encontra também em ovo, em cereais, nozes, os folhosos. Então eles mais ou menos de fontes são bem parecidas, então a gente pode estar utilizando isso. Na aveia também, às vezes, não quer jantar muitas vezes, mas quer fazer às vezes um shake que tem uma aveia, que tem uma fruta de baixo índice glicêmico. O que eu chamo atenção também para as refeições é nunca fazer refeições de alto índice glicêmico. Isso vai fazer pico de insulina e vai alterar os nossos hormônios também, além da digestão não ser legal, né? Quando a gente fala de chás, então chás basicamente os mais calmantes, aí eles falou no último vídeo, evitar com café, chá preto, chá verde após as 5 horas, isso é bem importante. Tem muita gente que fala, não, mas não interfere. Talvez você durma, mas interfere na qualidade do sono, e interfere nesse sono profundo, nesse sono REM. São vários despertares durante a noite, mesmo que você às vezes, muitas vezes não acorde, mas sente que quando acorda de manhã está cansado, parece que não teve aquele sono reparador, né? O mesmo acontece com a ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente à noite. Então, chás que são calmantes e que a gente pode fazer esse rodízio. O mulungu, tá? Que é um chá que a gente precisa ferver. A camomila, que daí a gente faz a infusão. O cidró, a cidreira, né? A melissa. Então, mesmo usando alguns chás, eu posso usar a tintura também, ou da mesma erva, ou de ervas diferentes, e daí eu posso fazer esses compostos. Então, chazinhos 2 xícaras, 1 ou 2 horas antes de dormir, é uma estratégia ótima. As tinturas também, então, como a gente já explicou nos outros vídeos, são a base de ervas.
né, no extraído pelo álcool de cereais. Então a gente pode usar melissa, mulungu, lavanda, é incrível também, a gente pode usar em forma de tanto floral como tintura, então ela é bem interessante para a gente fazer essas misturas. Os óleos essenciais, a gente é muito fã dos óleos essenciais, né? Então a gente pode estar utilizando no aromatizador, no difusor, a gente pode estar inalando, colocando na palma da mão ou na planta do pé, também é uma alternativa. Então, usando os óleos essenciais que também são mais acalmantes, aliviando o estresse, diminuindo a ansiedade, evitando a depressão. A gente pode usar a lavanda, que é incrível, tem um cheirinho muito bom. A laranja doce, ela é muito boa também e ela tem esse efeito de indução ao sono. A manjerona. E uma outra alternativa que a gente dá é colocar na fronha do travesseiro. Né? Geralmente, se tu dorme de lado, né, pingando, né, umas duas gotinhas na fronha do travesseiro, na roupa também, é uma alternativa. E o ambiente fica um aroma muito agradável, então você pode inclusive substituir aquele aromatizador artificial, né, que tem em muitos lugares, por os óleos essenciais com difusor, porque é muito gostoso. Outra alternativa que a gente tem também como nutricionistas, né, a gente acaba prescrevendo algumas fórmulas magistrais, então utilizando sim alguns extratos, mas é bem importante que você procure um profissional que coloque isso e adeque na sua rotina, né, conforme as suas necessidades. Mas a gente acaba utilizando muito na nossa rotina de trabalho a rhodiola, o próprios sativos, melissa, mulungu, ashwagandha. Então são alguns extratos que a gente pode estar utilizando também como adaptógenos e como indutores ao sono. Mas é bem importante procurar um profissional para lhe orientar. Então agora algumas dicas para você. O que a gente pode fazer como estratégia, além de tudo aquilo que a gente já aprendeu, para dormir melhor? Então existem algumas técnicas de relaxamento que a gente pode estar utilizando, entre elas o relaxamento consciente, porque todo relaxamento ele é um esforço consciente para o nosso corpo repousar, para o nosso corpo relaxar, para descontrair literalmente, porque muitas vezes nós estamos com contratura muscular e isso acaba interferindo num sono de qualidade, por dor, por dificuldade, muitas vezes no movimento. Então, o relaxamento, ele pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é o relaxamento lúdico, onde nós imaginamos um lugar, imaginamos uma cena, ou seja, o que for que você tenha na sua mente que vai te trazer paz, serenidade, que você se sinta seguro, e com essa imagem você vai procurando se imaginar no cenário e com isso levando descontração para sua musculatura de forma consciente. Como assim? Eu tô sentindo, por exemplo, uma contratura tá doendo, eu tô tensa, trabalhei o dia inteiro, estressei hoje. Aí então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar contrair um pouquinho mais a minha musculatura e logo após essa contração, conto 1, 2, 3, eu vou relaxar essa musculatura. Então, esse é uma maneira bem interessante, é uma maneira consciente da gente fazer esse relaxamento muscular. Você pode utilizar essa técnica para o corpo inteiro, você pode fazer para uma parte do corpo só, seja cervical, seja ombro. Então, eu vou forçar 1, 2, 3 e aí eu relaxo conscientemente. Eu tento descontrair mesmo aquela região. Pode usar as bolsinhas de cereais também, né? As bolsas de cereais são uma maneira muito eficaz da gente conseguir um relaxamento através do calor. O calor que pode também ser aplicado de várias formas. Num banho bem relaxante, um banho quentinho, principalmente agora que está mais friozinho. O calor da água do banho ele acaba também promovendo um relaxamento, ele faz uma vasodilatação. E com isso também ajuda a diminuir pressão, todas essas coisas acabam fazendo com que a gente tenha uma indução do sono bem melhor. Junto com isso, né, pensando sempre na nossa respiração, né, calmamente ativo e ativamente calmo, né, então aumentando o oxigênio para os nossos pulmões, para o nosso coração. Então sempre que for fazer qualquer tipo de relaxamento, de meditação, a gente vai estar com a consciência plena naquele momento, colocando a nossa intenção, né? E sempre pensando na nossa respiração, induzindo a nossa respiração para aquela movimentação. É uma respiração profunda,
uma respiração bem abdominal, bem diafragmática, que a gente chama, é aquela respiração que vai te induzir ao relaxamento melhor. Então, como é que eu faço? Inspiro, procurando levar o ar bem lá na região mais baixa e vou simplesmente relaxar para que esse ar saia de dentro de mim. Então, essa é uma respiração que a gente aplica como forma também de relaxamento. Outra alternativa, e a última dica para você, é a massagem. Melhor ainda, você pode fazer uma automassagem. Então, como que a gente faz isso? Simplesmente sentir o seu corpo. Então, com as suas mãos, mãozinha lá, né? Não de garra, não com mão em garra, mas com a mãozinha suave. A gente vai pegar as partes mais contraturadas do corpo e vai massageando. Isso é muito instintivo, porque é considerado uma técnica, né? Para o profissional fisioterapeuta é uma técnica de tratamento, mas a gente pode usar a massagem sim, instintivamente, para promover o relaxamento de regiões que são contraturadas. E você vai perceber, o que é instintivo? Você vai perceber, será que eu aperto mais, será que eu aperto menos? É o seu bem-estar que vai dizer para você se você deve apertar mais ou menos, né? Então, o que a massagem ela tem que proporcionar? Relaxamento. Se ficar mais doída, porque não está muito forte. Então, instintivamente você vai percebendo que a massagem ela vai te relaxando. É uma maneira bem legal até para fazer antes de dormir, depois daquele banho quente, gostoso, né? Fazer uma massagenzinha no pescoço, essa região da nuca. É uma região de muita tensão, né, onde a gente guarda, especialmente a região da nuca, a região cervical, a gente guarda muita tensão do dia. Então, você pode direcionar a atenção para essa região cervical e fazer uma massagenzinha bem gostosa. Pode ser até depois que já está deitadinho lá, com a musculatura toda descontraída, já relaxada, ainda fazer uma massagenzinha que é uma delícia. Então, para concluir, a gente vai lembrar de novo você o que a gente precisa para ter um sono reparador e restaurador. Então, muito importante a gente ter uma rotina, né? A gente pode chamar de ritual, higiene do sono, mas ter uma rotina no nosso dia. E aí, nessa rotina, além de tentar acordar mais cedo, então é dormir mais cedo e jantar até as 19 horas. Se alimentar de alimentos onde eles são mais leves, né? Não só durante o dia, né? Então alimentos que sejam mais saudáveis, mais equilibrados, né? Para o nosso corpo. E também a gente está acionando assim algumas estratégias como o chá, como os óleos, como as tinturas, né? Como coadjuvantes aí para o nosso sono. E as técnicas de relaxamento e respiração, também o calorzinho lá que você pode estar colocando no seu corpo. Tudo isso para que você consiga, e você vai conseguir, pode ter certeza disso, você vai conseguir ter aquele sono reparador, restaurador e muito gostoso. Você vai acordar renovado. Sem dúvida, com essas estratégias a gente garante assim, que você, seguindo essas dicas, você consegue sim organizar o seu sono e muito mais do que isso, ter muita disposição para o seu dia, tá praticando mais atividade física e tendo mais motivação, né? E mais alegria no seu dia a dia. Então, um grande beijo, tenha uma boa semana e especialmente tenha uma boa noite. Sem me cuidar, seu canal de exercícios e qualidade de vida.